11 anos atrás, eu tive a oportunidade de estar nesse mesmo palco do TEDx Laçador. Eu era muito mais jovem, cheio de sonhos e ambições, mas com pouca experiência e resultados concretos. Depois de 11 anos trabalhando e apoiando o desenvolvimento de jovens através de programas educacionais para ajudar esses jovens na sua carreira profissional, posso falar com um pouco mais de propriedade que o desafio de apoiar jovens no Brasil é gigantesco, mas não é impossível. Talento é distribuído de forma igual, mas as oportunidades não são. As pessoas nascem com talento, independente da sua classe social, seu gênero ou a sua raça, mas as oportunidades são restritas a uma minoria. Se a gente acredita que as novas gerações têm um papel de transformação do nosso país, a gente precisa, de fato, criar oportunidades de educação de qualidade e acesso a trabalho relevante. No Brasil, 10 milhões de jovens estão fora da escola ou não vão concluir essa sua formação. 1 em cada 5 jovens não estuda e nem trabalha. Esses dados acontecem muitas vezes porque esses jovens no período escolar precisam trabalhar. E como não tem muita qualificação e nem experiência, acabam só tendo oportunidades de fazer trabalhos informais ou fazendo bicos em condições muito precárias e sem uma perspectiva de futuro. Ao longo da minha trajetória, eu conheci muitas organizações que trabalhavam apoiando jovens, mas muitas delas focavam naqueles jovens ditos fora da curva, aqueles jovens que vão conseguir estudar no exterior, ou aqueles jovens que vão acessar oportunidades globais. Eu admiro muito essas organizações e o trabalho que elas fazem, e esses jovens são exemplos sim, mas eles são a grande minoria. A grande maioria dos jovens quer simplesmente uma oportunidade para poder ter um trabalho digno, ter uma renda e, quem sabe, ter uma vida melhor do que os seus pais tiveram. E a gente sabe que cada vez mais isso parece difícil aqui no Brasil. Por isso, nos últimos 3 anos, eu desenvolvi, dentro do Instituto Caldeira, um projeto chamado Campus Caldeira, que é a plataforma de educação do Instituto, um instituto de inovação que hoje conta com mais de 500 empresas e organizações membros, justamente para apoiar esse jovem comum, esse jovem que muitas vezes não tem acesso a um trabalho, ou se tem acesso a um trabalho, trabalha como frentista, como porteiro, como garçom. Nada contra essas profissões que são muito importantes, mas simplesmente seguindo um caminho que já estava sendo traçado por eles e já definido. E que muitas vezes passa de geração para geração. E para a gente mudar esse ciclo, não é por falta de talento ou de vontade, é por falta de oportunidade e direcionamento. E foi isso que levou o Lucas a olhar a possibilidade de poder ter uma carreira além da carreira inicial que ele tinha como vigilante. Foi um dia no instituto onde eu trabalho, que a gente estava tendo uma imersão para 500 jovens passar um sábado lá dentro do instituto. Quando eu cheguei na recepção, eu encontrei o Lucas, que trabalhava como vigilante. Várias vezes eu já tinha encontrado o Lucas, e eu poderia ter dado um oi, tudo bem, né, que era a rotina, mas naquele dia eu olhei para o Lucas e eu falei, o Lucas é um jovem. E fiquei me perguntando quantos anos o Lucas teria. Então eu cheguei e perguntei para ele, Lucas, quantos anos tu tem? E tu sabe o que está acontecendo aqui com essa galera? Ele me olhou, disse que tinha 19 ou 20, não me lembro direito, e disse que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Eu expliquei para ele sobre o Geração Caldeira e perguntei se ele tinha interesse em participar. Ele me olhou e respondeu de forma rápida e direta que sim. No processo seletivo do programa, eram alguns meses que os alunos precisavam fazer um curso online de 100 horas. O Lucas, em poucas semanas, devorou esse curso e conseguiu concluir. Por causa da dedicação e da vontade dele, ele foi selecionado na primeira turma do programa em 2022. Depois que ele concluiu o programa, ele foi contratado por uma das maiores empresas agrícolas do Brasil para trabalhar na área de inovação, e ele continua lá até hoje.
Dentro do Instituto tem uma cafeteria. E nessa cafeteria, muitos jovens trabalham como atendentes, no caixa, na produção. E um dia eu cheguei nessa cafeteria que eu frequentava bastante e fiz a mesma pergunta que eu tinha feito para o Lucas. E aí, 3 jovens se interessaram pelo programa e enxergaram que tinha a possibilidade deles poderem, de fato, conectar e trabalhar em uma das centenas das empresas que estavam ali dentro do Instituto e que eles diariamente serviam café. E foi exatamente isso que aconteceu. E os 3 jovens aqui foram selecionados para participar da turma de 2023 e hoje os 3 trabalham em empresas da comunidade nas áreas de programação e de marketing. Em 2022, o Maicon se inscreveu no programa, mas ele não foi selecionado. Nessa época, ele estava terminando o ensino médio e teve que começar a trabalhar para ajudar com dinheiro em casa. Ele passou por 8 trabalhos diferentes em um ano e teve épocas que ele trabalhava em 3 trabalhos no mesmo dia. Ele trabalhou como frentista, como assistente de pedreiro, como assistente de frete. Em 2023, ele se inscreveu de novo no programa. E dessa vez, ele foi selecionado. Só que tinha um problema. Ele não poderia largar o emprego, porque ele dependia do salário. Então, ao longo desse processo, ele ficou na dúvida, né? E essa decisão difícil que ele tinha que tomar. E por uma surpresa e um presente que ele não sabia que seria um presente, ele foi demitido da empresa uma semana antes do programa começar. E aí ele conseguiu participar do programa em 2023 e ao final do programa ele foi contratado para trabalhar como programação dentro de uma consultoria de uma empresa. Essas são algumas das histórias do projeto que hoje já sensibilizou mais de 30 mil jovens de todo o Brasil de escolas públicas, através de eventos presenciais, online, palestras, vivências dentro do Instituto. A gente ofereceu capacitação para mais de 10 mil jovens em todo o Brasil online e apoiamos diretamente 450 jovens com capacitações presenciais, bolsa financeira para eles poderem se dedicar aos estudos, acesso a conteúdos e eventos do Instituto e a conexão com vagas exclusivas de trabalho para esses jovens. As turmas do programa que a gente roda têm, em média, 85% de empregabilidade. Ou seja, 85% dos alunos saem empregados. Um trabalho como esse, de inclusão produtiva, é um trabalho de longo prazo. E eu queria compartilhar com vocês alguns dados da turma de 2022, que tinham, na época, era um piloto e eram 50 alunos. Desses 50 alunos, a gente conseguiu empregar 45. Um ano depois, a gente fez a pesquisa e 92% desses alunos continuavam trabalhando. Aqueles alunos que já trabalhavam antes do programa e que conseguiram um trabalho melhor, conseguiram aumentar em 3 vezes o seu salário. E isso gerou mais de 1,5 milhão de renda direta para os alunos através da remuneração que eles recebiam. E o mais interessante de tudo que a gente descobriu foi que depois de 1 ano de programa, a gente fez essa pesquisa e descobriu que 92% dos alunos estavam estudando, fazendo um curso de graduação ou um curso técnico. Ou seja, o trabalho permitiu que eles pudessem gerar renda e com essa renda eles puderam investir e continuar investindo na sua própria educação. Para finalizar, eu quero contar uma história para vocês. Em julho desse ano, eu estava em São Paulo, junto com o Pedro, que é o CEO do Instituto, e a gente estava fazendo algumas reuniões em São Paulo. E a gente terminou uma reunião na Avenida Paulista, descemos na rua, estávamos caminhando na calçada, para quem já foi a São Paulo, com milhares de pessoas, né? Nesse momento, do nada, um menino se aproximou e pediu para tirar uma foto com a gente. A gente estava apressado, meio correndo, não entendeu muito bem porquê, e a gente acabou seguindo o nosso rumo. Alguns segundos depois, ele tentou pela uma segunda vez e deu um grito de forma elegante e falou: "Eu só queria tirar uma foto com vocês, porque eu estou participando
do processo seletivo do Geração Caldeira. Eu e o Pedro nos olhamos meio que sem acreditar, né? Em São Paulo alguém está querendo se mudar e vir para Porto Alegre depois das enchentes, né? A gente se olhou, mas falamos, não, é óbvio que nós vamos voltar, vamos falar com ele e vamos tirar a foto. Então a gente tirou a foto. E quando a gente chegou perto, o João nos disse essa frase: se tudo der certo, daqui 2 meses eu vou ser aprovado e vou me mudar para Porto Alegre para fazer o programa. 2 meses se passaram, a gente esse ano abriu a possibilidade para que jovens de todo o Brasil pudessem vir para Porto Alegre e morarem aqui com tudo, né, bancado financeiramente. E eu tenho a felicidade e a alegria de compartilhar com vocês que 2 meses depois dessa foto, a gente tirou uma outra foto com o João. Essa foto agora em Porto Alegre e ele como participante da turma de 2024 do Geração Caldeira. Muito obrigado.